Eles enviaram-lhe um convite para a reunião de 10 anos, não porque queriam vê-la, mas porque queriam humilhá-la uma última vez. A rapariga que chamavam de perdedora da turma, aquela que zombavam, ignoravam e consideravam invisível. Eles riram ao adicionar o nome dela à lista de convidados, já imaginando-a a entrar sozinha, deslocada, envergonhada. Mas quando a noite chegou e o chão começou a tremer, ninguém mais estava a rir. De que cidade do mundo está a assistir a este vídeo hoje, se gosta de histórias de força silenciosa e triunfos inesperados? Considere subscrever. O que aconteceu a seguir deixaria 200 pessoas sem palavras. O bar na cobertura pairava sobre Seattle como uma joia suspensa em luz âmbar. A hora dourada invadia as janelas do chão ao teto, transformando o vidro comum em ouro líquido, refletindo nas bordas de taças de vinho caras e pintando longas sombras sobre a mesa polida, onde 4 pessoas se sentavam em confortável arrogância. Abaixo deles, a cidade se espalhava em toda a sua glória indiferente, arranha-céus perfurando o horizonte como declarações de riqueza e poder. Bridger Castellano ocupava em sua cadeira da maneira que homens bem-sucedidos fazem com propriedade casual, um braço apoiado no encosto, como se até os móveis existissem para acomodá-lo. O seu blazer azul marinho provavelmente custava o que a maioria das pessoas ganhava em um mês, e o seu sorriso carregava o calor vazio de alguém que havia aperfeiçoado a arte de parecer genuíno sem sentir nada. O mercado imobiliário o tornou rico, mas não o tornou gentil. Sloan DeVeo segurava o telemóvel como uma arma de autodocumentação, posicionando-o para capturar o pôr do sol atrás dela com precisão experiente. 3 fotos em rápida sucessão, cada uma calculada para parecer naturalmente bonita. Toda a sua existência era curada para consumo. Cada experiência era filtrada pela lente de como pareceria para um público que existia apenas na forma digital. À sua frente estava Paxton Ray, cujo fato cinza escuro e gravata perfeitamente amarrada anunciavam a sua profissão antes mesmo de ele falar. Advogado corporativo, do tipo que usava o ceticismo como uma armadura e via cada conversa como uma negociação a ser vencida. Ele girou o seu uísque com deliberada lentidão, observando o gelo se mover como se a sua bebida exigisse consideração estratégica. Lennox Foss completava o quarteto, mais jovem, mas talvez o mais perigoso, magro e de traços marcantes, com a energia inquieta de alguém cuja startup tecnológica tinha explodido em sucesso. Ele olhava constantemente para o relógio, não porque tivesse algum compromisso, mas porque toda a sua identidade era construída em torno da crença de que o tempo era moeda. Ele era imensamente rico. Eles se reuniam assim há meses, planejando a reunião da turma de 2015 da Glen Ridge Academy com um entusiasmo que revelava seu desenvolvimento atrasado. Pessoas que realmente tinham seguido em frente não gastariam tanto tempo recriando hierarquias do ensino médio. Bridger parou de rolar a tela do seu tablet e algo em sua expressão mudou. Um sorriso predatório se espalhou lentamente pelo seu rosto como óleo na água. Ele virou a tela para os outros com movimentos deliberados. "Espere", disse ele, sua voz carregada de inspiração maliciosa. "E quanto a Eloan?" Sloan ergueu os olhos do seu telemóvel, olhando para a tela antes de reconhecê-la. Os seus olhos arregalaram-se e uma gargalhada explodiu da sua garganta, alta demais para o espaço elegante, atraindo olhares irritados das mesas próximas. "Meu Deus!" Ela ofegou entre risadas. "Elo e Ashby, eu tinha esquecido completamente que ela existia." Paxton inclinou-se para a frente, estudando a foto do anuário com uma expressão entre descrença e desprezo. "A rapariga que almoçava sozinha na sala de arte todos os dias?" perguntou ele zombeteiramente. "Estás mesmo a falar a sério?" Lennox sorriu, os seus olhos brilhando com um brilho cruel. "Isso é absolutamente perfeito", disse ele, batendo com os nós dos dedos na mesa. "Enviamos um convite para ela. Ela aparece pensando que as pessoas realmente querem vê-la, que talvez as coisas tenham mudado, que talvez ela seja importante agora." Sloan entendeu imediatamente, o seu riso transformando-se em algo mais agudo, mais calculado. "E podemos lembrar a todos exatamente o quanto avançamos", disse ela, fazendo uma pausa para encontrar a frase perfeita. O contraste por si só seria perfeito. Bridger já estava a digitar, adicionando o nome de Eloin à lista digital de convidados com um toque teatral.
Convite para a reunião da turma de 2015 da Glen Ridge Academy, narrou em voz alta. No Cascadia Grand State, traje formal obrigatório. Ele olhou para cima, sorrindo. Ela vai aparecer com algo comprado numa loja de artigos usados. Garantido. Paxton sorriu, levantando o seu copo de uísque. Se é que ela vai aparecer. Sloan levantou o seu copo com absoluta certeza. Oh, ela vai aparecer, disse ela baixinho. Pessoas como Aloan sempre aparecem. Elas sempre esperam que as coisas tenham mudado. Eles brindam, o som agudo e brilhante selando o seu pacto com crueldade casual. Bridger tocou no botão final e uma notificação apareceu. Convite entregue. A câmera permaneceu no tablet, ampliando a foto do anuário. A rapariga parecia frágil, quase fantasmagórica, com óculos grandes que dominavam o seu rosto pálido e cabelo fino preso num rabo de cavalo apertado. Ela usava uma camisola que engolia o seu corpo pequeno, mas os seus olhos tinham algo inquietante, olhando diretamente para a frente com intensidade, como se não estivesse a olhar para o fotógrafo, mas através dele para algo mais distante que só ela podia ver. As memórias apareceram em fragmentos, cortes rápidos de crueldade que pareciam menos nostalgia e mais evidência. Primeiro, a cafetaria, aquele teatro universal da hierarquia do ensino secundário. Eloane sentava-se sozinha num canto, com as costas encostadas à parede, como se pudesse desaparecer nela. Um livro didático grosso estava aberto à sua frente. O título dizia Dinâmica da Luz e Engenharia Aeronáutica, marcando-a como diferente, como alguém cujas aspirações existiam além da aceitação social adolescente. À sua volta, as mesas explodiam em risadas e caos, mas nada disso a tocava. Ela tinha aprendido que a invisibilidade era mais segura do que a visibilidade. Ela virou as páginas com foco metódico, sua expressão nunca mudando, sua concentração absoluta. A próxima memória foi mais violenta. Seu armário estava vandalizado. A palavra fantasma, pintada com spray em letras grossas e escorridas no metal. A tinta ainda estava molhada e escorria em listras irregulares. Elo ficou diante dele, olhando para a palavra com uma expressão que não revelava nada. Ela não chorou, não gritou, não lhes deu satisfação. Simplesmente abriu o cacifo, pegou nos livros e afastou-se com compostura. Atrás dela, os alunos observavam e riam, Sloan entre eles, sussurrando algo que os fazia dobrar-se de tanto rir com crueldade. A seguir, apareceu uma sala de aula, com o ritual da devolução dos testes. A professora percorreu as filas e, quando chegou a Aloan, sorriu e colocou o papel com aprovação. Aloan virou-o e viu 98% escrito a tinta vermelha. Atrás dela, Bridger recebeu a sua prova com 72% e cerrou os dentes ao ver a nota dela. Amassou a prova, transformando-a numa bola, e atirou-a na nuca dela. A bola ricocheteou e caiu. Eloane não se virou, não reagiu, simplesmente dobrou a prova com precisão e colocou-a na pasta. A parte mais dolorosa veio por último. Dia de carreira no ginásio, fileiras de estandes representando diferentes futuros. Os alunos vagueavam entre eles com interesse variado. No canto mais distante, havia um estande com uma faixa que dizia Recrutamento da Marinha do Zeanel. Atrás da mesa, sentava-se um oficial em uniforme branco, paciente e profissional. Apenas uma pessoa estava ali. Lolan, ela inclinou-se para a frente fazendo uma pergunta que a câmara não conseguiu captar. E o oficial entregou-lhe um panfleto, que ela aceitou com cuidado, como se fosse precioso e frágil. Do outro lado do ginásio, os alunos apontavam e explodiam em risadas zombeteiras. Um deles fazia uma saudação exagerada que deixava os outros histéricos. Aloan não olhou para eles. Simplesmente agradeceu ao oficial com dignidade silenciosa, guardou o panfleto na bolsa e foi embora. A imagem final era o dia da formatura. O edifício erguia-se imponente com tijolos vermelhos e colunas brancas. Os alunos saíam com capelos e becas, rodeados por famílias orgulhosas, amigos a abraçar-se, pais a chorar de alegria. Aloane saiu sozinha, sem família, sem amigos, vestindo o capelo e o traje, mas sem ninguém para documentar o momento. Ela parou nos degraus inferiores, virando-se para olhar o edifício uma última vez, com uma expressão indecifrável. Então, virou-se e afastou-se pela longa calçada, ficando cada vez menor, até ser apenas uma pequena figura desaparecendo na luz da tarde. Uma voz flutuou sobre a imagem, suave e distante.
Consideravam-na insignificante, uma sonhadora, uma ninguém destinada à decepção. O Cascadia Grand Estate parecia algo saído de um sonho de riqueza. Todas as colunas de mármore da arquitetura antiga, envoltas em cordões de lâmpadas Edison, brilhando como vagalumes capturados. Um tapete vermelho estendia-se desde o posto de manobrista até a entrada, ladeado por sebes esculpidas em espirais perfeitas. Música jazz flutuava do interior, misturando-se com risos e conversas e o tilintar suave de copos caros. Veículos de luxo chegavam em sucessão constante. Manobristas em uniformes impecáveis corriam para abrir as portas para os convidados que saíam com vestidos de grife e ternos sob medida. Bridger, Sloan, Paxton e Lennox posicionaram-se perto da entrada como anfitriões de uma coroação, cumprimentando os convidados com sorrisos largos e abraços entusiásticos. Uma cordialidade performática que parecia perfeita em aplicativos de fotografia, mas parecia vazia de perto. Sloan segurava o telemóvel constantemente, tirando fotos e selecionando mentalmente quais apareceriam nas redes sociais. Bridger apertou a mão de antigos colegas de turma, rindo de piadas que não tinham graça. Paxton aceitou champanhe, levantando a taça em um brinde silencioso a ninguém. Lennox olhou repetidamente para o relógio, olhando para a entrada da garagem. Sloan inclinou-se para mais perto de Lennox, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Ela confirmou a presença. Sim, ela confirmou. Verifiquei esta manhã. Sem acompanhante, acrescentou com satisfação. Claro que não. Bridger olhou para o relógio, franzindo ligeiramente a testa. Ela está atrasada, observou ele. Provavelmente não conseguiu encontrar nada apropriado para vestir. Eles riram juntos, de forma espontânea e descontraída, e depois entraram. O salão de baile era magnífico. Lustres de cristal pendiam do teto abaulado e projetavam luz prismática sobre o piso de mármore polido. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco enchiam o espaço, cada uma com arranjos florais elaborados que perfumavam o ar com rosas e lavanda. No fundo, um enorme ecrã de projeção exibia uma apresentação de slides rotativa com fotos do anuário, fotos do baile de finalistas, vitórias, momentos espontâneos de uma década atrás. As imagens passavam lentamente, cada uma recebida com ondas de reconhecimento e nostalgia. As pessoas apontavam para o ecrã, rindo e resmungando sobre penteados e escolhas de moda que não tinham envelhecido bem. Quando a foto do anuário de Ellen apareceu no enorme ecrã, a sala explodiu. Risos ecoavam de todos os cantos, altos e desenfreados. Uma zombaria coletiva que parecia segura porque todos participavam. Alguém perto do bar gritou, "Meu Deus, eu tinha esquecido completamente dela." Outra voz respondeu, "Ela era tão estranha. Ela não queria ser piloto ou algo assim." Mais risos ecoaram pela multidão. Outra pessoa acrescentou com desdém, "Sim, boa sorte com isso." A foto permaneceu por vários segundos. Aquele rosto pálido com óculos grandes e olhar indecifrável. Depois passou para a próxima imagem. As risadas diminuíram, substituídas por conversas confortáveis e o som suave dos talheres. Sloan gravou um vídeo rápido, sorrindo para a câmera. "Verificação do brilho da reunião", anunciou ela. "Vamos ver quem aparece hoje à noite." Ela piscou o olho e terminou a gravação, já elaborando a legenda perfeita. Paxton inclinou-se para Lennox com crueldade casual. "Apostamos $20 que ela aparece num Honda Civic." Ele sorriu. "Aceito a aposta", respondeu Lennox. "Acho que ela nem vai aparecer." Eles apertaram as mãos, selando a aposta. Dois homens a divertirem-se com a humilhação imaginária. A festa continuou com uma energia que parecia perfeita à superfície. O tipo de noite que as pessoas postariam e lembrariam com carinho. Uma celebração que escondia crueldade sob camadas de nostalgia e vinho caro. E então a música parou. Aconteceu de repente, a banda parando abruptamente, o silêncio repentino chocante e desorientador. As pessoas congelaram com as bebidas a meio caminho dos lábios. Conversas morrendo no meio da frase. Confusão se espalhando pela multidão. Um som rítmico baixo começou a preencher o espaço, fraco no início, quase imperceptível, como um batimento cardíaco distante ficando cada vez mais alto. Bum, bum, bum. O som vibrava pelo chão, fazendo os copos nas mesas chocalharem, fazendo os lustres balançarem com amplitude ou impulso crescentes.
Bridger franziu a testa, olhando em volta. Que diabos é isso? O som se intensificou, ficando mais profundo e insistente. As vibrações eram fortes o suficiente para que as pessoas as sentissem no peito, nos ossos. Uma taça de champanhe tombou, derramando líquido sobre a toalha de linho branca. Alguém engasgou. Outra riu nervosamente. Paxton pousou o seu uísque com cuidado. É um trovão? Mas não era um trovão. Era constante, mecânico e implacável. O som continuou a aumentar, enchendo todos os cantos, abafando os murmúrios nervosos. Os candelabros balançavam mais visivelmente, os pingentes de cristal tilintando em uma melodia discordante. Uma pequena rachadura apareceu numa janela alta, espalhando-se como uma teia de aranha. Alguém gritou e a multidão correu para as janelas e portas francesas, desesperada para ver o que estava a acontecer. O som tornou-se ensurdecedor, um rugido mecânico profundo, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. O prédio inteiro tremeu. Sloan cambaleou até a janela mais próxima, segurando o telefone inutilmente, com o rosto pálido. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro. O que está a acontecer? Ela sussurrou. As portas francesas se abriram, sopradas pelo vento violento, e a multidão se espalhou pelo gramado em uma onda caótica. Lá fora, o ar noturno estava carregado de poeira e ruído avassalador. O gramado bem cuidado foi obscurecido por uma nuvem rodopiante levantada por algo enorme descendo do alto. Através da poeira, uma forma emergiu, descendo do céu como uma intervenção divina ou um julgamento apocalíptico. O helicóptero de ataque H-64 Apache era enorme. Os rotores cortavam o ar com precisão brutal, levantando terra e relva em espirais violentas. As luzes de aterragem brilhavam intensamente, iluminando 200 rostos atônitos congelados no relvado, de boca aberta, olhos arregalados, incapazes de compreender. O helicóptero desceu com uma lentidão deliberada, como se tivesse todo o tempo do mundo. O barulho era insuportável, o vento implacável. No entanto, ninguém se mexia, paralisado pela visão impossível. O Apache pousou com um estrondo, o trem de pouso afundando na terra macia. Os rotores começaram a desacelerar, o rugido diminuindo para um zumbido constante à medida que a poeira assentava. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que o barulho, carregado de expectativa. A porta lateral se abriu. Uma mão enluvada agarrou a moldura. Uma bota tocou o chão. A câmera focou na silhueta escura da figura iluminada pelas luzes internas. E por um longo momento, ninguém se moveu. Ninguém falou. A voz de Sloan quebrou o silêncio, quase inaudível, trêmula. Eloan, a figura entrou totalmente em cena, e Elo e Ashby ficaram diante deles, completamente transformados. A rapariga pálida e frágil da foto do anuário tinha desaparecido, substituída por uma mulher forjada pela disciplina, sacrifício e experiências além da compreensão daquela multidão. Ela usava um fato de voo naval completo em verde-oliva, perfeitamente ajustado, com emblemas com as inscrições US Navy e HSC-85. Uma insígnia Trident brilhava no seu peito, inconfundível. O seu cabelo estava preso num coque apertado e funcional, o seu rosto calmo e composto, esculpido por anos de treino. Ela removeu o capacete com um movimento suave e colocou-o debaixo do braço, o seu olhar percorrendo a multidão com absoluta firmeza. Ela não sorriu, não precisava. Atrás dela, 2 membros da tripulação surgiram em uniformes iguais, em posição de sentido. Um jovem suboficial saudou com precisão. Senhora, ficaremos de prontidão. Eloan retribuiu a saudação com perfeição. Obrigada, suboficial. Ela começou a caminhar para a frente e a multidão se abriu, não por decisão consciente, mas porque a sua presença tornava isso inevitável. Ela se movia com confiança, sabendo exatamente quem era. Cada passo era medido e deliberado. Ela não estava ali para se apressar, não estava ali para se exibir, estava simplesmente ali. Sussurros começaram a espalhar-se pela multidão como fogo. Espera, não é ela aqui? A frase que se perdia na extração do Iêmen era a tripulação dela. Meu Deus, ela é uma piloto da Marinha. Recebeu a cruz da Marinha. Os murmúrios ficaram mais altos, sobrepondo-se, transformando-se numa onda de compreensão. Os telemóveis surgiram,
os ecrãs brilhando enquanto as pessoas digitavam freneticamente o nome dela, procurando artigos, fotografias e elogios. A evidência era inegável. A Loan chegou à entrada, onde Bridger, Sloan, Paxton e Lennox estavam paralisados, com os rostos sem cor, expressões entre o choque e o horror crescente. Ela parou diretamente na frente de Bridger e olhou-o nos olhos. Você enviou-me um convite, disse ela, com voz perfeitamente calma, sem raiva, simplesmente afirmando o fato. Bridger gaguejou, abrindo e fechando a boca inutilmente. Sim, pensamos. Ele não conseguiu terminar. Elian manteve o olhar fixo nele por mais um momento. Estou aqui, disse ela baixinho, e então passou por eles. Eles não se moveram, não conseguiam, paralisados pela magnitude do seu erro de cálculo. Lá dentro, a apresentação de slides ainda estava a passar, e a foto antiga de Elian no anuário apareceu na tela gigante. Ela parou no centro e olhou para cima, enquanto todas as pessoas se viravam para olhar para ela. O contraste entre o passado e o presente era impressionante. Alguém sussurrou. É ela. Atrás, um homem mais velho, vestido com o uniforme da Marinha, deu um passo à frente, com cerca de 50 anos, e o peito coberto de medalhas. O capitão Dorian Graves aproximou-se com uma autoridade que fez com que as pessoas se afastassem. Tenente-comandante Ashby, disse ele com uma voz que ecoou pelo espaço. Ela virou-se surpresa, com uma expressão fugaz no rosto. Capitão Graves, ele sorriu calorosamente. Eu estava na área. Ouvi dizer que você poderia estar aqui. Pensei em vir prestar minha homenagem. Ele estendeu a mão e ela a apertou. O capitão Graves virou-se para se dirigir à sala, com uma voz que exigia atenção. Para aqueles que não sabem, anunciou ele, a tenente-comandante Aloan Ashby é uma aviadora naval e piloto de apoio SEAL condecorada que voou em operações de resgate nos ambientes mais hostis do planeta. A sala ficou em silêncio. Há 2 anos, continuou ele, ela liderou a extração de 12 fuzileiros navais sob fogo inimigo contínuo no Iêmen. Permaneceu no ar por 6 horas seguidas sob ataque para trazê-los para casa, e todos sobreviveram. Ele fez uma pausa. Ela foi condecorada com a Navy Cross por bravura. O silêncio era absoluto. O capitão Grave recuou, endireitou-se e, com cerimônia deliberada, saudou-a. Elon, visivelmente comovida, retribuiu a saudação. Um por um, 3 outros veteranos avançaram e também a saudaram. O gesto carregava um significado inequívoco de respeito e reconhecimento. A apresentação de slides mudou e uma fotografia recente apareceu mostrando Eloan em equipamento de combate ao lado do seu Apache, rodeada pela sua tripulação exausta e sorridente. O helicóptero apresentava marcas de queimaduras. O contraste era devastador. Alguém começou a chorar. Sloan ficou paralisado. A gravar com o telemóvel, mas com a mão a tremer tão violentamente que as imagens ficariam inutilizáveis. Paxton agarrou-se ao balcão do bar, com os nós dos dedos brancos, incapaz de construir qualquer defesa. Bridger ficou parado na porta, com o rosto relaxado de choque. Lennox afundou-se numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Paxton deu um passo à frente, tentando recuperar o controlo, forçando um sorriso. Eloan, isto é incrível. Não fazíamos ideia. Apenas pensamos que seria bom ver-te novamente. Elan olhou para ele com uma expressão impassível. Pensaram que seria bom, repetiu ela. Convidaram-me para vir aqui como uma piada. A sala ficou em silêncio. Recebi a troca de e-mails, continuou ela. Alguém me reencaminhou. Sloan prendeu a respiração. Bridger fechou os olhos. Eu li cada palavra, disse Alan. As piadas sobre o que eu vestiria, as apostas sobre se eu apareceria, o plano para me receber, para que todos vocês se sentissem melhor consigo mesmos. Ela olhou ao redor da sala. Eu vim porque queria ver se algum de vocês tinha mudado. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram a olhar para ela. Vocês não mudaram, disse ela simplesmente. Depois virou-se e empurrou as portas de vidro da varanda, saindo para o ar fresco da noite. As portas fecharam-se e o caos irrompeu. Sloan ficou imóvel, depois apagou o vídeo. Bridger serviu-se de uma bebida mecanicamente. Lennox sentou-se com a cabeça entre as mãos, enquanto Paxton ficou paralisado. Lá fora, Elian ficou na varanda, respirando lentamente. Passos aproximaram-se e uma voz feminina chamou o seu nome. Marin Kovar estava na porta, com lágrimas nos olhos. Desculpa,
disse ela com a voz embargada. Nunca te defendi. Eu vi o que eles fizeram e não fiz nada. Mas você merece melhor. Eloane a estudou, depois acenou com a cabeça lentamente. Obrigada, sussurrou Marin. Você é incrível. Antes de voltar para dentro. Eloane ficou parada por mais um momento, depois atravessou o salão de baile uma última vez. As pessoas se afastaram de maneira diferente agora, com um reconhecimento silencioso. O capitão Graves esperava na entrada. Foi uma honra, comandante. A honra foi minha, senhor, ela respondeu. Ela caminhou até o gramado onde o Apache esperava. Pronto quando a senhora estiver, senhora, disse o suboficial. Ela entrou, a tripulação a seguir, e os rotores começaram a girar. Lá dentro, os convidados foram para as janelas e observaram o helicóptero a levantar voo suavemente, subindo no céu noturno, com as luzes a piscar enquanto ficava cada vez menor e desaparecia na escuridão. Sloan observou até desaparecer, depois se virou. Bridger saiu sem se despedir. Paxton ficou sentado sozinho. Lennox já tinha ido embora. O salão de baile esvaziou-se e os funcionários começaram a limpeza. Em uma hora, tudo estava silencioso e escuro. Mas lá fora, no gramado, a relva estava arrancada onde o helicóptero havia pousado. Sulcos profundos cavados na terra que permaneceriam por semanas. Uma lembrança visível de que algo extraordinário havia ocorrido. Algo que não poderia ser apagado, ignorado ou ridicularizado.